Certa vez um porco-espinho falou para o coelho: "Ô coelho, deixa eu entrar aí dentro da sua toca, está muito frio aqui fora. E está noite, coelho." O coelho falou: "Mas eu não posso deixar, porco-espinho, porque você tem muito espinho, vai me machucar." "Ah, deixa eu colocar só minha patinha aí." Aí o coelho falou: "Bom, a patinha você pode colocar." Aí passou um tempo: "Ô coelho, está muito frio, sua patinha não está dando, deixa eu colocar mais a outra patinha." "Ah, mas não sei o quê." Aí acabou colocando. Escutando bem a história, o porco-espinho falou: "Deixa eu entrar." Aí entrou e o coelho teve que sair fora. E o coelho acabou morrendo de frio lá fora. Meus amigos, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, e o 14 e o 15, a palavra de Deus nos exorta da seguinte forma: "Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras." Certa vez, tinha um pregador, um pastor que eu conhecia. Esse pastor era viciado em cocaína, viciado em um monte de coisa. E aí ele me disse assim: "Ora, aqui embaixo eu sou uma coisa, quando eu subo lá em cima eu sou outra." E era verdade. Quando ele subia, ele começava a pregar, eu via a multidão assim: "Oh, glória, aleluia!" E ele falava, sabe? Ele se transfigurava. Mas a mensagem que eles trazem, porque a palavra de Deus está falando que ele se transfigura em ministros da verdade, em ministros da justiça. Mas eles são obreiros fraudulentos. O que é fraude? É a mesma coisa, a fraude todo mundo sabe, é você adulterar alguma coisa. Eles adulteram muito sutilmente, é como a gasolina adulterada, né? E hoje eu quero falar de um pastor acima de qualquer suspeita, que ele é de uma igreja tradicional, uma igreja quase você não vê escândalo, né? De uma denominação chamada Igreja Batista. O nome dele chama-se René Kivitz. Ele é pastor aqui em São Paulo, muito conhecido. E ele é muito querido pela mídia, porque ele fala assim, bem gostoso, o que o povo gosta de ouvir. E ultimamente ele andou falando que a Bíblia precisa ser atualizada, algumas palavras, para poder inserir aquelas pessoas com seus pecados, principalmente o pecado do homossexualismo, para poder se adequar à palavra de Deus. Meus amigos, o diabo ele vai fazendo igual a primeira ilustração do porco-espinho, ele vai devagarinho. Começou um movimento para a atualização das escrituras. Olha, nós precisamos atualizar porque o vocabulário, isso e aquilo, não sei o quê, e começou. Eu, como não gosto de pesquisar, compro todas as Bíblias que saem no mercado, de todas as traduções, católica, evangélica. Eu estou vendo a sutileza do diabo, sabe? Tirando palavras até tudo inteiro, para poder corromper, fraudar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala que, se possível fosse, até os escolhidos eles enganariam, mas não é possível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então esse René Kivitz, ele tem aqui um programa, um canal no YouTube, e muitas pessoas assistem ele positivo, porque ele vem bem elaboradamente, ele é um homem estudado, diferente de mim, né? Um homem que tem cultura, que sabe colocar suas palavras. E aí ele é muito ouvido. E ele é muito bem quisto. E aí ele começa a enganar as pessoas. Então, eu fiz um vídeo. Eu não sei se eu publiquei no YouTube ou lá no meu Face. Acho que foi no Face. Nós estamos vivendo, como diz Tiago, dias perigosos para a nossa vida espiritual. Então, meus amigos, meus irmãos, você tem que saber discernir o falso profeta. Você tem que saber discernir os ministros
da iniquidade, os ministros fraudulentos. Esses que estão aí, bem fácil, todo mundo sabe, Edir Macedo, o apóstolo aí do chapelão, né, que fugiu da memória, o Valdomiro Santiago, outros tantos aí que você não precisa nem muito conhecimento da palavra para você achar que ele é falso, mas o pior são esses que vêm com a palavra acima de qualquer suspeita. Esses são os maiores, são os piores. Esse que vem com 99% da palavra é muito pior do que esse que vem com 99% de heresia e 1% de verdade, porque esse você já logo descarta, mas aquele você precisa ter a lupa da palavra de Deus para descobrir. E aqui nos nossos vídeos a gente vem denunciando eles. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, iria repreendê-los. Assim como o apóstolo repreendeu o apóstolo Pedro, que estava caminhando, vivendo ali naquele momento, uma vida que não condizia com o verdadeiro servo de Deus. Ele estava dissimulando e o apóstolo Paulo o repreendeu. E assim somos nós aqui. Que Deus possa te abençoar e que Deus te dê sabedoria para você discernir os obreiros fraudulentos.